Queridos irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Desejo que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos os que nos assistem. Eu sou o presbítero Josué Batista e você está conosco no canal Bereano Pentecostal, um canal voltado para o estudo da Palavra de Deus e de desenvolvimento da vida cristã. Aqui você encontra conteúdos para a sua edificação espiritual, tais como estudos bíblicos, pregações, estudos das lições da escola dominical, bate-papo com convidados especiais e muito mais. Desde já te convido a se inscrever no canal e a ativar o sininho das notificações para receber os nossos conteúdos. Você também pode nos seguir em nosso Instagram, Bereano Pentecostal. Nesta ocasião, estamos aqui para a gravação de mais um estudo de nossas lições da Escola Bíblica Dominical, desta feita a lição de número 2. E quero mais uma vez reforçar que estamos estudando uma sequência de novas lições intituladas A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Estamos fazendo aqui o estudo das lições do segundo trimestre do ano de 2024. E como sempre temos feito, nós estamos aqui contando com a presença, com a participação de um companheiro que nos ajuda no estudo da lição, né? Os irmãos sabem que o nosso método se dá através de um diálogo, de um bate-papo sobre o assunto da lição, sobre o assunto a ser estudado. E vocês já estão vendo aqui ao meu lado, né? Conhecido, amigo, presbítero, professor, nosso irmão Luiz Carlos Oliveira. Eu quero que o irmão Luiz Carlos faça a sua saudação inicial para em seguida nós podermos dar início ao estudo da nossa lição. Quero cumprimentar a todos na paz do Senhor, muito feliz por estar aqui, para iniciar mais uma nova jornada ainda nesse ano, né? Com essa nova revista, essa nova proposta do pastor Osiel Gomes, não é isso? Verdade. E a minha palavra inicial aos irmãos é dizer que a salvação é de graça, mas o discipulado custa caro. Glória a Jesus. Irmãos, nós estamos nesta ocasião estudando a lição de número 2, lembrando que domingo passado, né, ou aliás, na semana passada, estudamos a primeira lição, que teve como título o início da caminhada e que teve a participação do presbítero Ezequias Rodrigues, ali da Assembleia de Deus de Aracatiaçu. E hoje, irmão Luiz Carlos, o título da nossa lição é A Escolha entre a Porta Estreita e a Porta Larga. O texto áureo diz assim: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas, capítulo 13, versículo 24. A verdade prática diz o seguinte: a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. A leitura bíblica em classe encontra-se em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, e ainda em Mateus, capítulo 3, versículos de 1 até o 10. Não faremos a leitura, mas os irmãos devem fazer, né, em casa e também na escola dominical. Os objetivos da nossa lição são 3, que correspondem aos pontos da lição a serem estudados, que são os seguintes. O primeiro, explicar a analogia da porta estreita e do caminho apertado do ponto de vista bíblico e teológico. O segundo objetivo é destacar que a decisão pela porta estreita requer uma vida de renúncia e disposição para enfrentar os desafios da caminhada cristã. E o terceiro, apontar que a entrada pelo caminho estreito está baseada no arrependimento, confissão de pecados e novo estilo de vida. Muito bem, irmão Luiz Carlos, e a nossa introdução diz o seguinte: vamos estudar a analogia das duas portas e dos dois caminhos e demonstrar por que se deve escolher a opção menos atraente aos olhos humanos. Afinal, somos aconselhados a escolher a porta estreita e o caminho apertado, né, pelo próprio Senhor Jesus.
No início da caminhada, o que nos deve motivar é o destino final, que é o céu. Amém? Este, né, assim de forma resumida, é o nosso assunto a ser estudado, e eu quero pedir ao irmão Luiz Carlos também para fazer aí a sua introdução ao nosso tema. Ok, meus irmãos, esse é um tema muito pertinente, muito bom, muito importante. Nós estamos tratando aqui do encerramento do Sermão do Monte, né? Pelo menos na porção que a lição vai estar apresentando, ela vai estar abordando à luz de Mateus capítulo 7, né? Embora o texto áureo seja à luz de Lucas 13, em Mateus 7, Jesus está apresentando ali o encerramento das suas proposições, né? Ele iniciou ali o Sermão do Monte no capítulo 5, e ele falou sobre o caráter do reino de Deus, o caráter daqueles que são cidadãos do reino de Deus, e naquele contexto ele vai apresentando uma série de características, de posturas, de comportamento que são qualificações inerentes ao cidadão do reino de Deus. De modo que, uma vez apresentado essa proposta tão radical da vida cristã, o Senhor Jesus culmina esse sermão apresentando ali que os seus ouvintes deveriam estar atentos aos falsos mestres, e ele mostraria que existem dois tipos de árvores, bem como dois tipos de frutos. Então ele mostra que existem duas portas, bem como dois caminhos, e depois ele mostra que existem indivíduos que serão aceitos no reino e indivíduos que não serão reconhecidos no reino, e por fim ele apresenta dois construtores, duas construções, e ambas as construções são atingidas pela mesma tempestade, e a grande diferença que se faz no final da narrativa é que é aquela vista nos alicerces daquelas construções. Então o Senhor Jesus está fazendo aquilo que é essencial para um sermão. Um sermão, ele tem a leitura do texto, a explicação do texto e a aplicação do texto. Esses são os três pilares da exposição bíblica. E o Senhor Jesus está no terceiro pilar. Ele está aplicando a mensagem. O que essa mensagem tem a ver comigo? E então Jesus faz esse apelo contundente aos seus ouvintes, mostrando que não há uma outra opção. Caso você queira ter acesso a Deus, caso você queira ir ao céu, não há outro caminho senão aquele proposto por ele em seu sermão. De modo que os fariseus, os escribas, os doutores da lei, achavam que poderiam conquistar esse reino por meio do legalismo. Quer dizer, as boas obras dele era o que iria garantir o acesso deles ao reino de Deus. E o Senhor Jesus Cristo está mostrando uma ética e uma moralidade que transcende a mera ética e moralidade do legalista. É algo que vem do coração, do interior do indivíduo. É por isso que ele está mostrando o quão estreito é a porta de entrada, de acesso ao reino, e o quão estreito é o caminho de acesso ao reino, né? Desse modo, o Senhor está fazendo este apelo. Finalizando aqui essa minha ponderação introdutória, eu vou fazer as minhas indicações para não deixar para o final, tá bom? Esquecer, né? Para não esquecer, eu vou deixar. Minhas indicações, irmãos, são o seguinte: eu não vou indicar um livro que é um livro para os irmãos pesquisarem tudo detalhadamente sobre essa lição, mas são livros que são de cabeceiras mesmo. Eles vão tratar sobre as demandas do reino de Deus, o discipulado, mas de uma maneira bem mais profunda. Então, o primeiro deles é O que Jesus espera de seus seguidores, do John Piper, Os Mandamentos de Jesus ao Mundo. Esse livro, irmãos, é um livro muito bom, e assim, ele vai trazer vários mandamentos de Cristo aos discípulos do Senhor Jesus. Vários mandamentos. São muitos mesmo. E uma característica interessante dele é que os capítulos são bem curtos. E você não tem
necessariamente que começar lá do princípio. Você pode pegar qualquer mandamento e começar por ele, porque todos eles têm um começo, um meio e um fim. E é um livro muito bom, e ele vai tratar sobre essa questão, sobre aquilo que o cristão tem que negligenciar, tem que deixar, tem que abandonar, aquilo que ele tem que negar, aquilo que ele tem que assumir, né? Então é um livro muito completo, é um livro de cabeceira mesmo, um livro muito bom, o que Jesus espera dos seus seguidores. E o outro livro é esse documento bem conhecido, Estudos no Sermão do Monte, de Martin Lloyd-Jones, onde ele vai tratar sobre todo o Sermão do Monte. Esse livro foi indicado naquela lição que nós tratamos, que, se não me falha a memória, também foi do pastor Osiel Gomes, né, sobre o Sermão do Monte. E esse livro também foi indicado por alguns professores. É um livro muito profundo. O Dr. Martin Lloyd-Jones trata de maneira muito perspicaz cada das orientações do Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte. Então fica a minha indicação para os irmãos. Ele dedica pelo menos 7 capítulos a esses temas que nós estamos tratando aqui. Uhum. A porta, o caminho, né? São uns Sermão 7 do capítulos monte mais ou todo, menos, né? Só sobre esses temas. Então vale muito a pena ler esse material. Ele está disponível na Amazon, está disponível em livrarias, e os irmãos podem adquirir e vai ser muito proveitoso. Essa é a minha parte na introdução. Glória a Deus, muito bom, irmão Luiz Carlos. Ficamos aí já saboreando, né, este assunto tão maravilhoso que vamos estudar hoje. Irmão Luiz Carlos, os pontos, né, que vamos estudar, o primeiro tem como título Portas e Caminhos. E o primeiro subponto é a porta estreita. E a nossa pergunta aqui para você, para que você possa, né, apresentar este subponto é: de onde vem essa ideia de porta que Jesus utiliza como parábola, né? Como um caminho para a vida, porta, caminho, essa questão. Mas aqui, especificamente falando da porta estreita. De onde vem essa ideia de porta, né? Uhum. Se isso já vem do Antigo Testamento, como é que é? Bom, o termo porta, né, e assunto, o uso que a Bíblia faz de porta, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é muito amplo. No Antigo Testamento há portas muito literais, né? Esse é um termo usado pelo Senhor Jesus Cristo aqui, e ele evoca muito a ideia, a meu ver, o nosso comentarista até pontua no subtópico 1, a ideia de que tem a ver com um comprometimento com o Senhor Jesus Cristo. Ele fala a porta é uma entrada, a porta é uma entrada existente em um edifício, ou o muro de uma cidade, algo muito comum nos tempos antigos, que a cidade, né? Então ele vai comentando, era por meio dessa porta que todos entravam e saíam da cidade. Então ele pontua aqui mais ou menos uma porta literal, e talvez assim lance luz também sobre a ideia, por exemplo, daquelas portas que haviam em Jerusalém, né? A porta do peixe, a porta disso, daquilo. Havia umas portas mais estreitas por onde passavam pessoas, só passava um indivíduo. Essas portas era uma forma da cidade ser protegida, né, de uma invasão. Então, um indivíduo que quisesse ter acesso a essa porta, ele era vistoriado individualmente, né? Havia os portões grandes, mas haviam essas portas estreitas, pela qual o indivíduo que ia entrar, ele entrava sozinho, para ser, de algum modo, vistoriado pelos sentinelas. Porém, também a ideia aqui que ele aponta, né, como um caminho, como também uma forma de caminho. Por exemplo, Provérbios 15, 24, é um texto que eu acho muito bacana. Pensa que para o entendido, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Então, a Bíblia amplamente aponta isso como algo muito radical. Mas, à luz de Lucas, é mais possível entender o contexto do que Cristo está querendo dizer com porta, à luz de Lucas. Veja aqui, irmãos, Lucas capítulo 13, texto bíblico, nos diz assim. Lucas capítulo 13, observe bem. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? E respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar
e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus a Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros e primeiros que serão os últimos. Note que a proposta aqui de Cristo, dentro dessa parábola que ele ilustra aqui, é mostrar que ele é o dono da casa. Ele é o dono da casa e, segundo o que ele sugere aqui, na fala dos seus ouvintes, ele estava nas praças pregando. Mas as pessoas que estavam o ouvindo nas praças não entraram para a casa dele. Não tiveram acesso a ele. Isso fala de comprometimento. Entrar pela porta aqui, portanto, significa ter um comprometimento com ele, aceitá-lo, enquanto ele está proclamando a verdade do reino. Essas pessoas o ouviam, comiam e bebiam na frente dele e o ouviam nas praças, mas elas mesmas não se esforçaram para ter acesso à casa dele, ao lugar de comunhão com ele. Então ele está dizendo que... E olha só como isso é interessante, porque quando ele pergunta: Senhor, são poucos os que são salvos? Essa pergunta aqui levanta muito debate entre os teólogos. Alguns dizem: será que ele está sendo irônico? Ou será que ele está fazendo uma constatação? E Cristo diz assim: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Aí ele diz: porque vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Ele está mostrando aqui, logo no final, quando ele fala que muitos irão do norte, do sul, do oriente e do ocidente e terão acesso a Abraão, e eles não, os primeiros últimos, últimos primeiros. Muito provavelmente é uma fala aos indivíduos que, por meio da sua confiança no seu vínculo de sangue com Abraão, ou na confiança no seu legalismo, achavam que poderia ter acesso ao reino de Deus por meio de suas próprias obras, mas não puderam porque eles não se comprometeram com Cristo. Você observar bem o texto, então esse texto aqui me parece explicar bem o que está sendo levantado lá em Mateus capítulo 7 sobre porta. A porta, portanto, é o próprio Cristo, é o recebê-lo, é o aceitá-lo, é o ter acesso ao reino por meio dele, que é a única porta. Então, a meu ver, a sua pergunta, né, o que ele quis dizer com porta é exatamente esse: um comprometimento profundo com quem Cristo é, né, como Senhor e Salvador. Luiz Carlos, eu vejo assim, a ideia de porta também, trazendo aqui para um senso comum, né, é um convite a entrar em determinado lugar, ou não. Você chega, tem uma porta ali, então ali é o acesso, né? Exatamente. A entrada, né, para aquele quarto, para aquela casa, para aquele lugar, né? Então você pode escolher, você pode decidir: eu vou entrar por aqui, né? Sabendo que quando passar o portal, quando passar aquela, você tem compromissos ali, né? Você vai entrar num edifício, então você sabe que tem que se comportar de um determinado modo quando entra, por exemplo, numa escola, numa instituição do governo, né? Isso. Então, da mesma forma, a questão aqui da porta estreita tem a ver com o que você disse. O compromisso de seguir, né, a vontade do Senhor, em obedecer os mandamentos do Senhor, né? Isso. A gente pode, assim, falar desta forma. Eu até entendo, Luiz Carlos, que esta lição, ela
ela é bem prática, né? Estamos muito diante de uma prática. lição muito prática. É porque a gente está estudando a aplicação prática do sermão, né? Do Sermão do Monte, né? Estamos estudando aqui esta série de lições com o título A Carreira que nos está proposta, né? E então nós estamos realmente trazendo tudo para a prática da vida cristã. Exatamente. Um tema bem mais acessível. O segundo subponto é o caminho apertado, né? O caminho apertado. E o que representa esse caminho apertado, estreito em algumas versões, apertado, né? Em outras. Pronto. As minhas perguntas estão bem objetivas. Estão bem objetivas, né? Espero Bem poder direto. responder objetivamente também, né? Veja bem, quando eu falo de porta, eu falo de um comprometimento sincero Sim. com uma ética e com uma pessoa. Quando eu falo de caminho à luz das Escrituras, eu falo de atitudes. Então, de certa forma, se eu usasse comparativos, é como se a porta fosse a ética e o caminho fosse a moralidade. A porta é a ética, é aquilo que eu a recebo interiormente. Um código de conduta interior que eu abracei. E eu estou falando de algo para além de um código de conduta interior. Estou falando de um relacionamento com Cristo. Ele é a porta. O caminho fala das minhas atitudes que são coerentes com essa porta. São coerentes com esse comprometimento que eu assumi com esse indivíduo. Então, caminhos aqui tem a ver com atitudes, com obras. E isso não está longe das Escrituras de modo geral. Você vai ver que, por exemplo, a Bíblia vai falar em Malaquias, outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Justo e ímpio. Fala de algo que é da índole, da natureza do indivíduo. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Isso fala de ações, de atitudes, de trabalho, de funções. Se nós observarmos, por exemplo, essa lei vai estar diante dos teus olhos e na tua mão. Isso fala de pensamento e atitude. Entendeu? Então, na Bíblia toda vai ter essas referências. Aquilo que é o cerne, está no cerne do meu pensamento, é o que norteia as minhas atitudes, né? Em Romanos 12, por exemplo, você é transformado pela renovação da mente e então você apresenta a Deus o seu corpo como sacrifício vivo. Entendeu? Mente e ações. Então, o caminho apertado aqui fala do indivíduo assumir um comprometimento franco, sincero com Cristo, né? Jesus diz que a porta estreita leva a um caminho difícil, um caminho que nos leva a dificuldades, a tomar decisões difíceis. Seguir a Cristo requer crucificar a nossa carne, viver pela fé, suportar as provações com paciência. Então, o caminho aqui fala exatamente do indivíduo se comprometer com decisões e atitudes que são contraculturais, né? Estão na contramão da cultura desse mundo. Por exemplo, à luz do próprio Sermão do Monte, o Senhor Jesus vai dizer assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Não matarás. Todavia eu vos digo que qualquer que no seu coração, no seu interior, odiar o seu irmão, em seu interior ele já cometeu assassinato. Ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Todavia eu vos digo que qualquer que atentando para uma mulher no seu coração, a desejar em seu coração, já cometeu adultério. No capítulo 6, o que é que ele diz? Ele diz assim: quando orares, não seja como os hipócritas que oram nas sinagogas, nas praças, para serem vistos dos homens. Eles já receberam seu galardão. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta sobre ti e ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto te recompensará. Se eu observar, em diversos aspectos, o caminho do cristão é um caminho de dificuldades, no sentido de que as decisões que ele toma vão ser contrárias à natureza interior, à natureza adâmica, entendeu? Por exemplo, perdoar as dívidas do indivíduo, entendeu? Se o teu inimigo te demandar contigo para roubar-te a capa, a túnica, né?
dê também a capa. Se ele te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Entendeu? Então, tudo isso fala de um caminho apertado. Um cristão que está tão profundamente comprometido com Cristo que ele passou a compreender que sofrer por Cristo é um dom de Deus. Como Paulo disse em Filipenses, a vós foi dado a graça não só de viver por ele, mas de também sofrer por ele. Então, este é o caminho apertado. Glória a Deus. Eu acho interessante é que, assim, a porta está antes do caminho, né? A porta está antes do caminho. Quando ele vai... Uma vez que você se comprometeu, você agora... Ele vai dizer aqui, entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho. Aí eu me lembrei daquele livro O Peregrino, né? Que a gente fala aqui rapidamente, que quando o cristão, que é o personagem principal, ele sai da cidade da perdição, né? Isso. Aí o evangelista mostra para ele mostra que havia uma porta, né? Isso, que ele olhasse lá bem na frente. lá na frente, ele ia ver uma luz, ali tinha uma porta, né? Isso. Aí quando ele entrasse na porta, aí é que ele ia entrar no caminho, né? Entrar no caminho. É interessante que quando ele vai no caminho, mais à frente, ele vai encontrar o Esperança. Eu acho que é o Esperança, né? Não, o fiel. Ele vai encontrar o fiel. Eles vão conversando no caminho e lá na frente, na jornada, eles percebem 2 indivíduos saltando um muro e entrando no caminho. E eles começam a discutir com eles. E eles começam a desconfiar desses indivíduos porque eles dizem que o Senhor de toda a terra já havia dito que todo aquele que não entrar pela porta é ladrão e salteador, né? Então ele mostra como aqueles indivíduos vão... o caminho deles acaba virando uma trilha que leva para um caminho de destruição, ou alguns desistem por causa dos entraves que encontram no meio do caminho. Mas por quê? Eles não entraram pela porta. Ok? Muito bem. Então vamos agora falar de porta larga e caminho espaçoso. Eita, já falamos da porta estreita e do caminho estreito, o apertado, né? E agora o terceiro subponto vai trazer esta temática. Porta larga e caminho espaçoso. O que simbolizam a porta larga e o caminho espaçoso? Ok. O nosso comentarista diz que a porta larga e o caminho espaçoso simbolizam uma vida sem compromisso com Cristo, segundo o padrão desse mundo, né? O que é que eu tenho a contribuir aos irmãos? Dizer que Deus oferece salvação para que todos aceitem. Ele oferece a salvação de graça, mas nos termos dele. Nós não devemos seguir o caminho que... nós devemos seguir o caminho que ele providenciou. Não podemos criar os nossos próprios caminhos para nos aproximar de Deus com base em nossos esforços ou em nossas percepções. Deus oferece a salvação, mas a salvação que é oferecida e o caminho que é oferecido é nos termos dele, no formato dele. Então, perceba que uma porta larga, um caminho espaçoso, uma porta larga é um compromisso com Cristo nos termos do mundo, nos termos da carne, entendeu? Deus me ama como eu sou, ele me aceita do jeito que eu sou. Essa é a porta larga, entendeu? Ele me ama do jeito que eu sou e ele não quer que eu mude. Tá entendendo? Isso é uma porta larga. Venha como estás. Permaneça como estás, né? E as pessoas dizem assim, não, Deus nos ama como nós somos. Isso não é mentira. Isso não é mentira. Deus ama o indivíduo como ele é. Agora, Deus se recusa a deixá-lo do mesmo jeito, né? Ele quer nos transformar, fazendo uso das palavras do Max Lucado, né? No livro Simplesmente Como Jesus, né? É uma ênfase que ele diz muitas vezes, né? Deus o ama como você é, mas ele se recusa a deixá-lo do jeito que está. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Então, veja bem, um caminho, uma porta larga, diz respeito a um compromisso superficial com o Senhor Jesus Cristo. Um caminho espaçoso significa um indivíduo que abraça uma vida supostamente cristã,
aonde ele não tem restrições, aonde ele não precisa combater o pecado, não precisa lutar contra isso, ou que ele tenta dividir méritos com Deus. O que é que eu tenho em mente? Eu tenho Lucas capítulo 15. Ele trata aqui sobre dois caminhos, quer dizer, uma porta larga e um caminho espaçoso. Você vê aqui, ó, capítulo 15. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Note, publicanos e pecadores estavam se aproximando de Jesus. Publicanos, os indivíduos que eram marginalizados pelos judeus, sobretudo pela elite religiosa, por serem conhecidos, tratados como párias, né? Coletores de impostos. E os pecadores eram um indivíduo que vivia a vida maluca mesmo, não seguiam regras, não estavam nem aí para a lei, eram prostitutos, bebarrões, essas pessoas. Publicanos e pecadores se aproximaram para ouvir Jesus pregar. Versículo 2 diz assim: e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. O verso 3 diz assim: então lhes propôs Jesus esta parábola. E aí ele começa a contar a história de um pastor que estava contando as suas ovelhas e contou a 99 de 100 que ele tinha sob os seus cuidados. E tão logo ele percebe que essa ovelha havia se perdido, ele vai em busca de achá-la, de procurá-la. E quando a encontra, o verso 7 diz: digo-vos que haverá maior júbilo no céu, porque ele faz uma festa. Haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. É uma ovelha que se perdeu fora. Nos próximos 3 versos fala de uma mulher que, tendo 10 dracmas, perdeu uma. E o que ela faz? Tão logo percebe que perdeu uma de suas 10 dracmas. O texto diz que ela acende a candeia, varre a casa com diligência até encontrá-la. E quando encontra, o que ela faz? Ela chama as vizinhas e amigas e festeja por haver achado essa dracma. Aí o verso 10 diz assim: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aí o verso 11 diz assim: e continuou. Então agora ele vai começar de fato o que ele quis dizer com esta parábola. É uma parábola única, onde a ovelha e as dracmas são como o prefácio da parábola em si. Está mostrando mais ou menos qual é a proposição da parábola. E ele conta que um pai tinha 2 filhos. Nós chamamos essa parábola de a parábola do filho pródigo. Essa não é a parábola do filho pródigo. Essa é a parábola do pai que tinha 2 filhos, ou dos 2 filhos. Conta a história do menino que pediu a sua parte da herança e se perdeu, né? Foi viver uma vida maluca e gastou tudo, todos os seus haveres, até ficar na penúria. E quando ficou na miséria, ele buscou comer alguma coisa, comida, abrigo, e não encontrava. Então ele foi trabalhar num trabalho que era indigno para ele, por sua nacionalidade, cuidando de porcos, até que percebeu, caindo em si, ele percebeu que na casa do pai dele ele não passava por isso. Então ele resolve voltar para a casa do pai. E ele tem um discurso pronto, né? Quando eu ver o meu pai, eu vou dizer: pai, me aceite como um empregado. O que nós vimos aqui acontecer é que, verso 20, levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correu e o abraçou e o beijou. Aí o filho começa o discurso e o pai faz o quê? O pai chama os servos, manda matar o novilho cevado, colocar roupas novas sandálias, um anel no dedo e realiza uma festa. Ele quebra um protocolo, porque um ancião correr, ainda mais para abraçar um filho que tomou uma iniciativa tão terrível como essa, isso é algo impróprio para aquela sociedade. Então os fariseus que estavam ouvindo essa parábola estavam ansiando que no discurso da parábola o pai açoitasse o menino, matasse, mas o pai faz uma festa. E aí está na contramão. No final vem o outro filho mais velho que chega e fica indignado com aquela situação e fica lá fora. Ele não quer entrar na festa. O que é que o pai faz? Outra coisa que ele não poderia fazer. Quebra o protocolo.
ele deixa os convidados da festa e vai lá fora insistir com o mais velho para que entrasse na festa. O mais velho tem um discurso também pronto. Ele diz assim: a minha vida inteira, ele quis dizer, eu tenho trabalhado para ti como um escravo. E nem um cabrito me deste para festejar com os meus amigos. Aí o pai quebra o discurso dele e diz assim: meu filho, tudo que é meu é seu. Tudo aqui está à sua disposição. O problema desse filho mais velho é que ele trabalhava como um escravo e não como um filho. Ele trabalhava como um escravo e não como um filho. Se ele trabalhasse como um filho, ele nunca precisaria que o pai desse um cabrito, porque ele sabia que o cabrito era dele. Uhum. Aí o que é que acontece? Essa parábola inteira está mostrando que há duas maneiras de se estar perdido. Uma porta larga, um caminho espaçoso. Há duas maneiras de estar perdido. É o indivíduo dizendo: Deus me ama como eu sou, Deus me aceita do jeito que eu sou e eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Isso é uma porta larga, é um caminho espaçoso. Ou outra maneira de estar perdido é: Deus me ama porque eu faço tudo certinho. Porque eu sou certinho, então eu tô bem. Então eu tô no amor do Pai. Todos os dois estão perdidos. Um fora de casa, como a ovelha, e um dentro de casa, como a dracma. Qual o único caminho de redenção para ambos? O amor do Pai. Essa parábola ensina que existem duas maneiras de se estar perdido e somente um caminho para casa: o amor redentor do Pai. Então, quando o nosso comentarista aponta para nós aqui uma porta larga, um caminho espaçoso, ele está apontando exatamente essa direção que o mundo oferece e que a carne oferece. Uma direção onde o indivíduo tenta galgar a salvação sob os seus próprios termos. Mas Deus não irá se inclinar aos termos de ninguém. O único meio de se entrar na redenção e na vida é pelos termos de Deus. Bem, sempre a gente vai ver, irmão Luiz Carlos, que assim, essas duas portas, esses dois caminhos, né, eles apontam muito para o que é mais atraente, né? E no aspecto de que a porta larga, o caminho largo, são mais atraentes para o ser humano, né? São mais atraentes e as pessoas sempre querem aquilo que é mais fácil para si, né? Que é mais conveniente. Que é mais conveniente. E é exatamente sobre isso que nós vamos tratar aqui no segundo ponto. Porque entrar pela porta estreita é difícil, né? O primeiro subponto é uma porta aberta, porém difícil. E a pergunta que eu lhe faço é: por que é difícil entrar pela porta estreita? E como se entra por ela, né? Ok. Aberta, isso. Mas é difícil de entrar. É difícil. Porque essa porta, que é o comprometimento com Cristo, ela demanda de nós a morte do eu. Ela demanda a fé. É o caminho da cruz esse aqui. É o caminho da renúncia. É o caminho da cruz. O caminho da cruz é sempre um caminho inglório, né? Na perspectiva humana. Se você observar, por exemplo, nosso comentário está mostrando aqui, né? A porta para a entrada na pátria celestial está aberta. Porém, há muitos impedimentos para que a alma humana a atravesse. O egoísmo, o ego inflado, a idolatria, dentre outros. Contudo, nosso Senhor ensinou que para tomar o caminho para o céu é preciso negar a si mesmo, deixar morrer o que somos para viver para Ele, a fim de que resulte uma glória progressiva e indizível. Que maravilha! Mas essa é a grande dificuldade do acesso a essa porta. Ela começa com a morte do ego, porque o que o Senhor diz que é necessário para ser salvo? Crer. Tem alguma coisa mais escandalosa do que isso para o homem? Um homem que vive, desde que saiu do Éden, que o homem busca glória própria. Desde que saiu do Éden, o homem busca ter glória própria em tudo. Ele quer sempre atrair a atenção para si mesmo. E aí aparece um caminho para as glórias eternas, um caminho de redenção, um caminho de comunhão perfeita, um caminho de salvação, um caminho de mudança, tudo isso por meio de uma porta, cuja única demanda de mim é crer. Então isso é escandaloso.
O indivíduo vai ter que negar a si mesmo. O indivíduo vai ter que dizer, não, nada em minhas mãos eu trago, somente a tua cruz me agarram. É isso, é por isso que é difícil. O indivíduo vai ter que abandonar o eu, vai ter que negar a si mesmo, tomar a cruz, seguir a Cristo, entendeu? Eu crucifico a minha carne, né? Paulo diz, né? Não me glorio em mim mesmo, mas glorio-me na cruz de Cristo, com a qual estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Essa fala, primeira vez que Jesus fala de cruz para os discípulos, eu acho que é em Mateus capítulo 10. Depois ele vai falar o tempo inteiro. Os discípulos já estão escandalizados, dá arrepio neles. E nós sabemos que a cruz era um instrumento de morte extremamente cruel, né? O Hernandes Dias Lopes diz que o homem que morria numa cruz, que era pregado em uma cruz, ele morria 1000 mortes em uma única morte. O indivíduo era despido de toda a honra pessoal, era totalmente envergonhado, ele era flagelado, né, com açoites, com vara, ele era obrigado a andar descalço e completamente nu, com o patíbulo da cruz nos ombros, uma placa amarrada ao pescoço, mostrando os crimes os quais ele cometeu, e ele ia até o lugar, ele levava o instrumento de sua morte até o lugar onde ele morreria. Ele ficaria pendurado, pregado pelos pulsos, a gente achava que é aqui, mas é aqui, né? Que isso aqui não teria condições de segurar, sustentado, mas isso aqui é capaz de segurar 200 quilos, né? Então era aqui, nos pés, o indivíduo ficava pregado ali, suspenso, despido, frequentemente era na porta de uma cidade, e geralmente ele demorava dias para poder morrer. Dias, sem água, sem comida, pendurado, ferido. Conta-se de histórias de indivíduos que tiveram os olhos ou partes do corpo comido por aves de rapina enquanto ainda estavam vivos. Então, o indivíduo crucificado, a morte por crucificação era uma coisa hedionda. E Cristo está dizendo que o caminho de acesso ao reino é um caminho de renúncia que leva o indivíduo a andar como ele andou, como Cristo. Quando ele disse assim, siga-me, para onde Cristo estava indo? Né? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ele estava de caminho para Jerusalém, para ser crucificado. Então é por isso que o caminho é difícil. Ou a porta é difícil. Aberta, porém difícil. Uhum. Luiz Carlos, não se parece com esse evangelho que se prega hoje em dia, né? Porque Jesus, ele comparou o discipulado, o seguir a ele, com coisas assim, nada atraentes. É verdade. Né? Com levar a cruz, né? Com a porta estreita, com o caminho estreito. Quer dizer, tá aí, ó. Tá aí as outras, né, alternativas, opções, tá aí o caminho largo. Mas se vocês quiserem me seguir, quer dizer, hoje a gente tenta tornar mais atraente possível, né? Venha que Jesus vai ajeitar seu casamento, vai... A gente tenta, assim, dourar a pílula, né? Oferecer um evangelho bem atraente, de soluções rápidas, né? De coisas que vão consertar a vida do indivíduo. Assim, mais pelo lado, né? Humano, né? Da questão da prosperidade, da questão da saúde, tudo isso eu digo assim, coloco a gente, porque de um modo em geral as igrejas estão fazendo isso, né? Enquanto que Jesus, ele não facilitava nesse sentido, né? Quando ele aquela parábola que ele manda, que ele diz que é como uma pessoa que vai construir uma torre, primeiro se assenta a fazer os cálculos, né? Ou como um rei que vai à guerra contra outro e ver se o outro não vem com um exército maior. Porque né? se ele não tem condições, então ele tem que ir pedir termos de paz. Exatamente. Né? Então, assim, é o que nós vemos. Examine o custo, né? Ele está dizendo, né? Examine o custo. Ele não está colocando a coisa assim, olha, venha, seja meu seguidor. E né, nesses termos, como muitas vezes nós tentamos fazer. E se produz um discípulo fraco, um discípulo
frouxo, né? Um discípulo que não leva cruz, coisa nenhuma, um discípulo que realmente desiste nas primeiras tribulações, né? Nos primeiros problemas. Então é assim que ele está nos colocando aqui, que é difícil de fato, né? Seguir ou entrar pela porta estreita. Exatamente. O segundo subponto é: as oportunidades da porta larga são atraentes. Aí eu coloco assim, né? O imediatismo é, sem dúvida, uma das razões por que as pessoas escolhem a porta larga. Mas a qual fim leva essa escolha? É verdade. Olha, só existe dois tipos de pessoas: aquelas que entram pela porta larga e andam pelo caminho espaçoso, e aquelas que entram pela porta estreita e andam pelo caminho apertado, né? Só há dois tipos de destino: a perdição e a vida eterna. É impossível alguém entrar pela porta larga e trafegue pelo caminho espaçoso e encontre a vida. É impossível. Só existe isso. Então, veja bem, as oportunidades que são oferecidas na porta larga são muito atraentes. Os irmãos verem, por exemplo, a própria tentação de Jesus, ela é um arquétipo de tudo isso. Porque você vê que Jesus, após os 40 dias de jejum, quando Satanás o visita, ele lhe faz 3 propostas, né? Ele primeiro orienta ele a transformar pedra em pães, depois o leva ao pináculo do templo e orienta ele a saltar de lá, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, para que nunca tropece com teu pé em alguma pedra. E depois ele apresenta todos os reinos deste mundo e diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Eu até, à luz do Evangelho de Lucas, já vi que não necessariamente o adorar ali é se prostrar e prestar culto a Satanás, mas era uma espécie de acordo: reconheça a minha patente e não precisa da cruz, você pode receber todos os reinos do mundo agora. Mas essa é uma interpretação muito sofisticada e filosófica. O que eu queria apontar aqui é essas 3 tentações como símbolos da riqueza, do prazer e do poder. Riqueza, prazer e poder. Que João, na epístola dele, ele vai traduzir por concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. São as tentações do mundo. Então, as oportunidades na porta larga, quase todos os homens estão abraçando ela. Você pode ver que o afã da maioria das pessoas que estão no mundo é, de alguma forma, a busca por prazer intenso. Estão sempre querendo satisfazer algo. São muitas fomes, muitas sedes. É a busca por glória. Fama, né? Vide o pessoal buscando fama, né, o tempo inteiro. E a busca por riqueza. Talvez um dos interesses mais primitivos, primários e naturais do ser humano é o desejo por riqueza. Entendeu? Então essas 3 tentações, elas são o cerne, o ápice de toda a tentação que há no mundo. O mundo, Satanás e a carne, eles anseiam por todas essas tentações. Então, por isso, as oportunidades da porta larga são tão atraentes para os homens. No caminho largo cabe tudo, né? Cabe tudo. Então não tem exigências, não tem cobranças, não tem nada, né? Então o homem segue livre e desenfreadamente os seus instintos, né? As suas concupiscências. Então o homem dá livre vazão a tudo que ele deseja, né? Exatamente. Por isso que é atraente, né? Por isso que é atraente, porque eu já conversei com pessoas em que elas diziam: não, rapaz, mas se isso é uma coisa natural que eu sinto, um desejo assim, expressava lá, então por que eu tenho que conter isto, né? Por que eu tenho que evitar, se isso é da natureza, se isso está em mim? E aí exatamente o que o Senhor vem
a exigir de nós essa renúncia, né? É verdade. A nossa vontade, a nossa concupiscência, os nossos desejos. E o fruto do Espírito, ele vai combater exatamente, né, a obra da carne, né? Que são todas essas coisas que o ser humano naturalmente, instintivamente deseja. Terceiro subponto, vamos lá, irmão Luiz Carlos. O terceiro subponto tem o seguinte título: as razões das exigências. As exigências são uma espécie de filtro, né? Quando se diz assim, é preciso de alguns requisitos, né? Então automaticamente muita gente pula fora, muita gente não quer. Aí eu pergunto, mas por que tem que ser assim? Porque Deus não é amor? Será que ele não vai aceitar todo mundo? Vamos aí tocar naquela questão do universalismo, né? Que muitas pessoas dizem que no final Deus vai perdoar todo mundo, vai salvar todo mundo, porque ele é um Deus de amor. E eu pergunto aqui para você. Até teve um indivíduo que eu vinha falando para ti, né? Que ele disse que acredita que o indivíduo que submergir no lago de fogo vai emergir do outro lado no rio da vida, né? Eita. Vai heresia, muito, hein? Né? Só falta botar o áudio do Paulo Júnior. Heresia! Meus irmãos, por que é assim, né? Jesus, ele tem uma mensagem, eu vou tentar apresentar isso da seguinte maneira. Porque o próprio Jesus fez isso. Lá em Isaías capítulo 6, após a chamada de Isaías, o Senhor, depois que ele fala, né, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, o Senhor fala para Isaías que vai estar enviando ele para pregar a uma casa rebelde, ele vai ensinar e tudo, e ele diz assim, para que ouvindo não escutem e vendo não enxerguem. Esse mesmo argumento é usado por Cristo também em sua pregação, quando os discípulos perguntam sobre as suas parábolas. Eles dizem isso, a voz é anunciado abertamente as coisas concernentes ao reino. A eles eu falo por parábola, para que vendo não enxerguem, ouvindo não escutem. Uma das questões sobre essa dificuldade que a gente apresenta vamos mudar o termo dificuldade para desafio. É desafiador, né? Tanto a porta é estreita quanto o caminho é apertado. Uhum. É assim, em primeiro lugar, porque faz-se, de fato, uma triagem. Não é como quem está vendendo banana, uma oferta barata, e as pessoas vão. Mas, de fato, as pessoas ouvirão a sublimidade do amor de Deus, em contrapartida, ouvirão sobre a profundidade da sua própria pecaminosidade. Então, é um caminho que demanda do indivíduo uma profunda reflexão. Mas vale ressaltar, talvez fosse um dos pontos que eu gostaria de ter pontuado antes, e eu lembrei dele aqui, que esta é uma obra e uma ação que é dada pelo Espírito Santo no indivíduo. Esse start, que faz ele perceber que, embora pareça uma renúncia grande demais, ele está diante de algo de valor inestimável. Então, se eu olho na perspectiva mundana, numa perspectiva meramente comum, eu entendo que não há muita vantagem no cristianismo. Até o C.S. Lewis dizia, né? Se você quer uma religião que te mantenha confortável, né, e feliz e em paz consigo mesmo, então eu não lhe recomendo o cristianismo, porque não é. O cristianismo vai lhe colocar em conflito com disposições interiores, né, inclinações morais dominantes, pecados, vai lhe colocar em conflito com as propostas desse mundo constantemente. Porém, vale ressaltar que uma vez que o Espírito de Deus esclarece o indivíduo sobre o que está diante dele, porque o Senhor, fazendo uso do termo lá de Deuteronômio, né, isso que eu proponho diante de você a vida e a morte, escolhe, pois, a vida para que vivas, é o Espírito de Deus dizendo assim, está aqui diante de você. A porta é estreita, o caminho apertado, a porta larga e o caminho largo. Está aqui diante de você. Mas escolha a estreita para que você viva. Lá no final, né? É a vida. Você recebe a vida. Nessa vida você recebe 100 vezes mais, né?
Na eternidade, a vida eterna, entendeu? Na próxima vida, a vida eterna. Então, eu acredito que o Espírito de Deus é que esclarece o indivíduo para que ele tenha a percepção de que é um bom negócio, por assim dizer. E eu estou fazendo uso de uma parábola. É um bom negócio você vender tudo que tem para adquirir o terreno, porque nesse terreno tem um tesouro. Entendeu? Então é difícil mesmo. São poucos os que encontram, os que conseguem entrar por essa porta, porque a maioria das pessoas vai continuar dando ouvidos à voz do seu coração, né? Ouça o que diz o seu coração, né? Se te faz feliz, então é certo. É isso que as pessoas vão querer ouvir, né? Só falta botar embaixo, né? Assinado Satanás. Mas aí, quando você vai ouvir o que Cristo tem a dizer, ele vai dizer: enganoso é o coração do homem, desesperadamente perverso. Quem pôs o compreenderá. E ele vai conclamar esse indivíduo a se render a ele. Entendeu? Bom, Luiz Carlos, eu achei interessante aqui essa questão quando você citou as bananas, né? Que tem até um termo aí chamado, que foi escrito pelo Dietrich Bonhoeffer, né? Dietrich Bonhoeffer. Ele usa o termo da graça barata, né? E Deus ele não barateia, ele não baixa o seu padrão de exigência. Exatamente. Né? Embora ele ofereça de graça a salvação, mas ele tem exigências, né? E é isso o que o terceiro ponto aqui fala, né? Das razões da exigência ou das exigências. Exatamente. Você queria complementar? Irmãos, é uma boa dica para os irmãos. Nessa semana ainda vai haver tempo, os irmãos pesquisarem o texto, né, o sermão do Dietrich Bonhoeffer, chamado A Graça Barata e a Graça Cara. Olha aí. Eu tenho tem aqui essa versão. Nesse livro mesmo, é o primeiro capítulo dele. Discipulado. A Graça Barata e a Graça Cara. Entendeu? É uma boa para os irmãos pesquisarem para enriquecer e endossar esse tópico 2 da lição, né? Mostrando que o evangelho não pode, né, ser barateado, né? Vendido. É uma graça que não muda, que não transforma. É uma graça que não transforma, é uma graça que não salva, ok? Agora, só uma pincelada nisso, mostrar aos irmãos que aquilo que Deus exige de nós, Ele nos dá. Né? Não era Agostinho que dizia: ordena-me o que quiseres, contanto que me deis o que ordenas. Então, há muitas exigências no discipulado, mas essas exigências não são exigências que são operadas por nós na força da carne, na energia da carne. Não são. Paulo, uma certa vez, ele diz assim: eu trabalhei muito mais que todos eles. Ele estava falando dos apóstolos. Eu trabalhei muito mais que todos eles. Aí ele diz assim: todavia não eu, a graça de Deus em mim. Então, aquilo que Deus nos ordena, que opera tanto querer como efetuar. Filipenses, né? ele que opera tanto querer quanto efetuar. Aquele que começou a boa obra, ele há de aperfeiçoar até o último dia. Porque pode parecer, irmão Luiz Carlos, que a pessoa acha assim: bom, se é tão difícil assim, se essa porta é tão estreita, se esse caminho é tão apertado, eu não vou ter condições, né? É verdade. Eu já vi uma pessoa uma vez dizer para mim: não, irmão, meu filho, você está na igreja, você está servindo ao Senhor? Perguntei: não, irmão, não dá para mim não, já tentei e eu não consegui. Que é porque a pessoa pensa que é pela sua força, né? É bom pontuar isso, bom reforçar isso, porque, por exemplo, quando a gente tem que compreender que é uma demanda difícil e talvez esteja dessa maneira difícil para que o indivíduo busque em Deus o recurso que ele precisa, porque de Deus virá o recurso e a graça necessária para agir de conformidade com as orientações de Deus. O Sermão do Monte, por assim dizer, ele não é uma lista de faça ou não faça. Não é. Se os irmãos observarem, é uma disposição interior no indivíduo. Entendeu? Uma disposição interior. É um indivíduo que perdoa, é um indivíduo que do interior dele é um coração perdoador, porque foi alcançado pelo perdão. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendidos. Está entendendo? Então, o que o Sermão do Monte é? Ele não é uma lista de faça ou não faça. Ele é uma descrição do caráter do reino de Deus e dos seus cidadãos.
Então, o indivíduo que entende essas demandas do discipulado, ele precisa também compreender que, uma vez entrado na porta, ele terá os recursos necessários para operar de conformidade com a vontade de Deus. É verdade. Só para fazer uso de um verso, Gálatas, capítulo, acho que é 5:25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É a raiz, isso é um viver no Espírito, significa estar submisso a Ele, controlado por Ele, habitado por Ele. Andemos no Espírito, fala de ações. Os frutos fluirão. Do contrário, o crente poderia se orgulhar, né? Exatamente. Olha como eu sou bom, como eu sou correto, como eu sou justo, né? Mas nós sabemos que nós só conseguimos pela graça que nos é dada, né? Nós somos capacitados a viver e a fazer a vontade de Deus. O terceiro ponto, irmão Luiz Carlos, é entrando pela porta e pelo caminho do céu. Primeiro subponto, arrependimento de pecados. E aí, lá nos textos base da nossa lição, né? Ele vai trazer a história de João Batista, né? Lá na leitura bíblica em classe. Você lembra disso, né? Sim, sim. Aí ele vai trazer aquele texto de João Batista, pregando sobre arrependimento, né? Confissão de pecados. Aí o primeiro subponto é arrependimento de pecados. Para entrar pela porta e caminho do céu, o que é necessário em primeiro lugar? O nosso comentarista, na última linha desse subtópico, ele diz assim: por meio da pregação e da aceitação do Evangelho, mediante a ação regeneradora do Espírito Santo, o pecador renuncia ao pecado, reorienta a vida e afirma uma resolução de deixar o caminho espaçoso para tomar o caminho que conduz para a vida eterna. Então, note que é um processo onde a pregação do Evangelho é anunciada, né? Anunciada. Deus, pelo Espírito Santo, ilumina a mente do pecador, que o faz perceber a glória de Deus na face de Cristo, conforme 2 Coríntios capítulo 4, é uma obra da graça. E o que acontece? Esse pecador é capacitado por Deus para renunciar ao pecado e reorientar a sua vida, né, na resolução de deixar o caminho espaçoso e tomar o caminho que conduz à vida eterna. O que é necessário de início? O arrependimento. O arrependimento, que é uma obra que vem de Deus para o coração do indivíduo, é por meio da fé. Ambos estão de mãos dadas, né? Arrependimento e fé. O arrependimento fala de uma rejeição às antigas obras, e a fé, digamos que o arrependimento é negativo e a fé é positiva. Enquanto o arrependimento me faz andar na contramão do meu caminho anterior, né, eu me arrependo das minhas más obras, a fé me impulsiona em direção a Deus. Então eu preciso dessa obra da graça de Deus em minha vida. Um arrependimento e a fé. A fé aqui, tem umas notas do Hernandes Dias Lopes, que ele diz o seguinte: em primeiro lugar, assumir um compromisso pessoal com Deus. O que significa essa fé, esse arrependimento? Assumir um compromisso pessoal com Deus. A entrada é individual, a porta ela é individual. O indivíduo que entra, lembra logo no tópico 1 da lição, né, sobre ponto 1, o nosso comentarista pontua que eram as portas estreitas da cidade, que só um indivíduo entrava por vez, que era para poder ser detectado. Então, assumir um compromisso pessoal com Deus, isso representa. Em segundo lugar, reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eis uma outra grande demanda. A porta estreita não é uma instituição, mas é Cristo. Ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Então é um compromisso pessoal com Cristo, recebendo Ele como Senhor e Salvador. Em terceiro lugar, é a renúncia do pecado. A porta está aberta para todos, mas não para tudo. Está aberta para todos, mas não para tudo. Então precisa ser renunciado o pecado. Em quarto lugar,
é a busca por uma vida de santidade. Entrar pela porta estreita é matricular-se na escola da santidade, da santificação. Eita, agora. Deus não levará ao céu ninguém que ele não tenha santificado na terra. Guarde isso. É entrar pela porta estreita, é matricular-se na escola da santificação. Porque Deus não levará ao céu ninguém que ele não tenha santificado aqui na terra. Portanto, entrar pela porta estreita é assumir um compromisso pessoal de santificar a sua vida. O aspecto negativo e positivo. O aspecto negativo, renegar da impiedade, as paixões mundanas, né? Uhum. Aspecto positivo, vivamos no presente século de maneira sóbria, justa e piedosamente. Isso é Tito, capítulo 2, verso de 11 em diante. E em quinto e último lugar, é viver para a glória de Deus. A glória de Deus é o vetor da vida cristã. Então, entrar pela porta é comprometer-se a viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus é viver para honrá-lo, para agradá-lo em tudo, para que o seu nome seja exaltado, o nome dele seja santificado em nossas vidas. Isso não quer dizer que você vai atribuir algo novo a Deus, né? Ou melhorar Deus, mas significa que a imagem de Deus nesse mundo vil e perverso será vista com mais clareza e glorificada por meio da nossa conduta. Paulo fala, se não me falhe a memória, em Tito, se não me falha a memória em Tito, que ele fala que pelo nosso bom proceder, nós nos tornamos ornamento da doutrina de Cristo. Meu irmão, que coisa maravilhosa. A doutrina é perfeita e bela em si mesmo, mas o cristão, pelo seu bom proceder, pela sua santificação, pela sua vida que glorifica a Deus, ele ornamenta, né? Cria adornos no entorno dessa doutrina. Quer dizer, você vê o aspecto prático da doutrina, a ortodoxia, e você vê ela mesclada com a ortopraxia, e você vê-la mais bela, mais bonita, em uma vida que glorifica a Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então isso é o acesso à porta estreita. Quando João Batista ele pregava, começou a pregar ali no deserto da Judéia, né? A mensagem dele era: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus, né? Você já falou aí sobre o arrependimento, né? Que é essa atitude nova, né? Negativa, no sentido negativo de deixar o passado, deixar a vida pregressa, né? Aí você acrescentou a questão da fé, que é positivo, né? E Isso. as pessoas que iam até João, elas faziam uma coisa bem interessante, né? Elas confessavam os seus pecados e eram por ele batizadas no Rio Jordão, conforme está escrito lá em Mateus, né? E nos evangelhos. A questão da confissão de pecados, da admissão de pecados, nós não, como protestantes, não temos a confissão auricular, né? Como é praticada na Igreja Católica, mas nós também cremos, né? Usamos, praticamos, né? A confissão, né? De pecados. E aí isso passou a fazer parte da tradição cristã, né? Mas o que é que significa isso, assim, em termos aqui mais amplo do nosso contexto evangélico, né? E por que é necessário que o homem confesse os seus pecados para que ele entre por este caminho estreito, esta porta estreita, né? Ok. Quando João Batista ele inicia sua trajetória, seu ministério, ele tem essa ação, né, do batismo em águas. Naquela tradição, era uma tradição também, de certa forma, os rabinos, quando ia aceitar alguém para ser um prosélito, né, das suas doutrinas, esse indivíduo era batizado em água corrente, muitas vezes, né? A ideia era que toda a velha vida, os axiomas, as ideias, os pressupostos, foram levados pelas correntezas e ele sai ali como uma nova criatura disposta a aprender como uma criança aos pés daquele instrutor. O batismo de João Batista, ele era
esse batismo que anunciava esse arrependimento. Ele também é um batismo que ele tem a ver ali com aquele batismo de Levíticos 15, se me falha a memória. Talvez é por essa razão que o Senhor Jesus assim deixa para que se cumpra as escrituras, né? Toda a justiça. Né? Toda a justiça de Deus, as escrituras não, toda a justiça de Deus. Por quê? Porque o sacerdote, antes de entrar para oferecer o sacrifício, ele precisava ser batizado, ele ser lavado em águas, né? E dessa forma o Cristo, sendo batizado em águas, ele estava sendo, de alguma forma, cumprindo esse rito para poder oferecer o seu trabalho, o seu serviço como sumo sacerdote. Daí, o João Batista, ele conclama as pessoas para o arrependimento, com base ali em Isaías, né? Ele fala, voz do que clama no deserto, Malaquias, que fala que ele vinha para preparar o caminho do Senhor, ele converteria o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, né? E tudo mais. E ele vem e traz essa ideia da confissão, né? Da confissão. Eu não vejo necessariamente nas escrituras uma confissão pública, assim, tipo, eu cometi tais e tais pecados. Me parece que a confissão está implícita. Por quê? Porque a mensagem faz denúncia a certos pecados e ela conclama o arrependimento. E o batismo é uma profissão pública dessa confissão. Então, não necessariamente o indivíduo diz, eu fiz isso, aquilo outro, e, portanto, vou receber essa mensagem de ser batizado, né? Mas a confissão está implícito no próprio ato do batismo. Uma coisa que o nosso comentarista fala, e eu preciso que os irmãos tenham muito cuidado, assim, não é cuidado assim, entenda da melhor maneira possível. Observem com mais cuidado, é que o nosso comentarista, ele diz nesse segundo subtópico que a ideia de confessar pecados, tanto publicamente quanto individual, é uma ideia do Novo Testamento. E não necessariamente. Por exemplo, em Israel havia a confissão corporativa e a confissão individual. Isaías 6:1, ai de mim, né? Estou perdido, porque sou homem de lábio impuro, habito no meio de um povo de impuros lábios. Parece muito evocar aquela mesma ideia do apóstolo Paulo em Romanos 7:24, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Nós temos aí Neemias capítulo 1, versículo 6, onde ele faz uma confissão pública, né? Uma confissão em nome do seu povo. Não que ele tenha cometido os mesmos pecados do povo, mas ele se coloca como intercessor, como alguém representando o pecado do seu povo. E ele faz uma confissão, né? Essas ponderações que eu estou levantando aqui, irmão, são do pastor Erinaldo Renovato, no livro Aviva a Tua Obra, um chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus, da editora CPAD. Então ele está falando que a confissão pública, tanto quanto a confissão individual, ela faz parte da história do povo de Deus desde o Antigo Testamento. Vídeo, por exemplo, 2 Samuel 24:10, a oração de Davi, depois de haver enumerado o povo, pequei, né, diante do Senhor, eu agi loucamente. E outros textos mais, é um texto bem longo o texto dele, onde ele faz uma abordagem de que a confissão pública não é individual, não é necessariamente algo derivado do Novo Testamento, mas algo de toda a história da relação do povo de Deus com o seu Deus. No terceiro subponto, nós temos o seguinte título: Produzindo frutos de arrependimento, né? E assim, para João Batista, o batismo e a confissão de pecados não eram provas suficientes de uma nova vida, de uma mudança de vida, né? O que ele ensinava, assim, o que ele cobrava de seus seguidores, de seus discípulos, né? Pronto, quando ele falava produzam frutos dignos de arrependimento, ele cobrava que esses indivíduos mostrassem provas, evidências de que o arrependimento deles era genuíno, era verdadeiro, né? A Bíblia tem série de indivíduos que confessam o seu pecado diante do Senhor. Muitos indivíduos fazem confissões públicas de seus pecados. A Bíblia diz que aquele que confessa seu pecado
e os abandonar, achará misericórdia. Mas não há nenhuma promessa para aquele que não confessar os seus pecados, ok? Nenhuma promessa, entendeu? Porém, há indivíduos que fazem confissões públicas de fé e esses indivíduos não têm nenhuma mudança, nenhuma restauração. Aham. Por exemplo, se você for lá para Êxodo 19, acho que não, 19 não, 12, 13. Nós temos ali o Faraó dizendo, eu pequei, né? O Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. Ele faz uma confissão de pecado. Mas que confissão era essa? Essa confissão que Faraó faz é a confissão do pecador impenitente, né? Por quê? Porque se você observar o contexto sobre o qual a confissão é feita, versículos antes, o Senhor estava mandando trovões, saraivas e fogo sobre todo o Egito. E é nesse momento em que ele faz essa confissão. Quer dizer, quando a tempestade passa, a confissão termina. Porque tão logo a tempestade passou, né, a saraiva, o fogo, o terremoto, tudo aquilo, o que é que ele faz? Ele volta a pecar contra o Senhor e perseguir o povo de Deus. Existe, por exemplo, a confissão, deixa-me ver quem mais, a confissão de Saul, né? Pequei porque eu temia o povo. Olha que mentiroso, entendeu? Saul, ele não temia ninguém, ele fazia o que dava na sua telha. Ele era um homem volúvel, um homem que tinha sempre duas disposições no coração. Era um homem dividido, né? Saul é o homem dividido, o homem de coração dobre, de coração duplo. Você vê que ora ele estava profetizando entre os profetas, ora ele estava tendo visões com as bruxas, entendeu? Ora ele estava perseguindo Davi, ora ele estava dizendo, pequei, meu filho, volta. Tem Olha muito aí. crente assim, né? Tem, entendeu? Tem gente dentro das igrejas, Existe. nessa duplicidade de vida, né? Isso. Existe a confissão de Balaão. Balaão está lá no monte, aí diz que não que pequei contra o Senhor. Ele diz a mesma expressão, pequei contra o Senhor. Aí ele diz, eu não posso ir além ainda que Balaque me desse a sua casa e fazenda e toda a sua riqueza, eu não poderia ir além da palavra do Senhor meu Deus, né? Contra a palavra do Senhor meu Deus. Ele está lá no monte dizendo isso. E o Senhor abre os olhos dele e ele vê inclusive o Cristo. Ele disse, eu vejo, mas não de presente, eu contemplo, mas não de pé. Ele tem uma visão messiânica. Aí você pensa assim, rapaz, isso aí é um arrependimento de verdade, né? Não era. Espera até ver ele descer da colina. Ele vai sugerir a Balaque uma coisa terrível. Ele vai dizer, você não pode vencer esse povo na batalha, porque Deus é com eles. Faça o seguinte, instigue-os a pecar contra o Senhor. Então, há confissões e confissões. Então, quando João Batista está conclamando os seus ouvintes a confessarem e mostrarem frutos de seu arrependimento, no relato do Novo Testamento podemos encontrar diversos exemplos. Ele fala que ele fala aos soldados, né, para tratar com justiça. Ele fala às pessoas para cobrarem os tributos de maneira justa. Ele fala uma série de questões mostrando como frutos de que o arrependimento é genuíno. No Novo Testamento nós temos pessoas assim. Por exemplo, nós temos Zaqueu, um exemplo em Lucas 19. E, Senhor, hoje eu dou metade dos meus bens aos pobres. E se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Nós temos... Daí ia dividir da metade dos bens aos pobres. Isso, ia ficar com quase nada, né? Isso mesmo. Saulo de Tarso, nós vimos a mudança de Saulo para Paulo. Tem uma frase que o pastor João dizia, nunca mais ouvi dizer, mas ele diz assim, a mudança de Saulo para Paulo, né? É só um jogo de linguagem, que a gente sabe que é o mesmo nome, né? De Saulo para Paulo é uma mudança... Eu não lembro mais a frase, mas ele fala que ele compara a lagarta nojenta transformando-se na belíssima borboleta. Uma transformação, né? Radical que acontece do Saulo, o perseguidor, para Paulo, o perseguido. O que mostra uma mudança real de suas atitudes. João Batista disse que aqueles que se arrependessem, o Messias traria um batismo com Espírito Santo e com fogo. Quer dizer, uma alma genuinamente arrependida, ela andará na contramão
da direção em que andava. Lembra que lá no início, primeiro subtópico, o comentarista fez alusão a Provérbios, né? O caminho para o sensato, né? Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Então, o arrependimento é exatamente essa mudança de direção e de rota. A gente poderia ilustrar assim, irmão Luiz Carlos, para concluir aqui essa lição, que a porta é, digamos assim, o arrependimento, né? A confissão, a admissão das suas culpas, dos seus pecados, o reconhecer que é um pecador, né? Isso. E o caminho é a produção de frutos dignos de arrependimento, como Exatamente. disse João Exatamente. Batista, né? Exatamente. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Quer dizer, a partir desse momento da sua decisão de entrar pela porta, seguir pelo caminho ou modo de viver, né? Que realmente demonstre que o seu arrependimento foi verdadeiro, que a sua confissão, admissão de culpa foi verdadeira. Então passe a trilhar esse caminho, demonstrando a sua sinceridade. Bom, Luiz Carlos, nós chegamos aqui ao final de nosso estudo. Que pena, né? Daria para continuar falando. Irmãos, eu estou muito grato porque a gente aprende muito, né? Nesse diálogo, nessa conversa. Sempre a gente traz aqui alguém bem mais capacitado, né? Olha aí. Para nos ajudar na compreensão. E esse é o nosso trabalho aqui, é trazer pessoas a quem Deus tem usado, capacitado, para trazer subsídios para vocês, professores, e para todos os irmãos interessados na palavra de Deus. Esse é o objetivo do nosso canal e eu sempre peço ao Senhor que nos permita fazer assim. Quero desde já pedir aqui ao irmão Luiz Carlos, né, para fazer a sua conclusão, seu encerramento, sua despedida, e nós também estaremos encerrando aos irmãos. Antes só pedindo a vocês para que possam compartilhar aí este vídeo, possam, né, curtir, comentar, fazer aquilo que vocês sabem, né, que todas as pessoas que trabalham nessa plataforma pedem, que é para a promoção deste vídeo, para que ele chegue a mais pessoas e a plataforma do YouTube reconheça a importância, a relevância e distribua para mais pessoas, tá certo? Bom, Luiz Carlos. Glória a Deus. Meus irmãos, eu espero em Deus que sua aula, sua exposição seja uma bênção e que esse nosso trabalho seja uma boa contribuição para as suas vidas. Meus votos são para que vocês tenham uma aula maravilhosa e profundamente edificante para toda a igreja. Amém? Não barateie o evangelho, né? Anuncie ele em toda a sua vertente, toda a sua verdade, sem tirar e nem pôr. O evangelho, irmãos, é algo tão sublime, tão puro, que se você tirar alguma coisa dele, você o corrompeu e não é mais evangelho. Mas se você incluir qualquer elemento estranho nele, ele também já não é mais evangelho. Então vamos anunciar esse evangelho de Cristo e o chamado ao discipulado da melhor maneira possível, de modo a encorajar os nossos irmãos, não amedrontá-los, mas encorajá-los a seguir essa senda gloriosa que é o caminho da cruz. Que Deus abençoe. Amém. Quero agradecer, irmão Luiz Carlos, a sua participação mais uma vez, viu? Grato a Deus. Sou muito feliz, muito agradecido mesmo, porque você tem sempre nos ajudado aqui, contribuído conosco, né, neste trabalho tão abençoado. Agradecer ao André Tito, meu filho, aqui por trás das câmeras, e agradecer a todos os irmãos que têm realmente apoiado o nosso trabalho, têm assistido, têm se inscrito, tem compartilhado. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus quiser.